Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 19 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa, que caiu 0,28% no dia de hoje, ativos em leilão aqui ainda, mas mais uma vez, próximo de fechar aí nessa rentabilidade, tá bom? Apenas respondendo alguns comentários de ontem aí, sobre o Radar da Semana, que era realizado aos domingos aqui no canal e tudo mais. Teve um pessoal aí que pediu pelo retorno desse conteúdo aqui dentro. Nós tiramos, pessoal, e aí sendo sincero com vocês agora, tá? Para que nós possamos ter, vamos dizer assim, com todo o respeito, tá? Um pouquinho de vida também, tá? É um conteúdo que a gente precisava se locomover no final de semana, então a gente precisava sair de casa, vir até o estúdio aqui da DV Invest e gravar num domingo para vocês todo esse conteúdo. Então, assim, por muito tempo ele foi gravado dessa forma que eu acabei de mencionar para vocês. Então, a gente saía de casa, vinha aqui até a DV Invest, e aí não é só chegar e gravar. A gente passa por todos os ativos, procura as melhores oportunidades, faz uma leitura mais aguçada ali sobre todos os setores para poder falar aí para vocês, né, o que a gente está vendo para aquela semana, sobre os setores, sobre os papéis. Então, isso demandava ali pelo menos umas 3 horas no domingo. Então, a gente perdia bastante tempo, vamos dizer assim, né? Então, a gente deixava ali um tempo que a gente podia estar ali com a nossa família, tá? Então, é justamente esse o motivo, tá? Sendo sincero aí com todos vocês, para que o Dalton possa aproveitar com a família dele, para que eu possa aproveitar também com a minha família, né? O nosso final de semana também, tá? Então, por isso, nós basicamente encerramos esse conteúdo aqui dentro do canal, tá legal? Mas seguimos firme e forte aqui com todos os outros conteúdos. Aí a gente acrescentou ali a aula toda terça-feira, tá? Também tem o nosso Instagram. Eu não sou tão ativo quanto o Dalton, mas o Dalton é bem ativo lá no Instagram dele também, então vocês fiquem à vontade para acompanhar ele lá, tá legal? Então, recados dados, peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. E nos comentários aí embaixo você aproveita para deixar aí o seu pedido de análise para o fechamento de amanhã, combinado? Então, bora lá. Vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece seu joinha, por gentileza, tá bom? E dando sequência aqui, então, vou colocar o gráfico do Ibovespa na tela. Para todos vocês que mencionaram, deram interesse aí na Masterclass, já estou atrás de tudo, tá bom? Para a gente poder programar aí essa aula de venda descoberta, tá legal? Vamos lá. Ibovespa na sessão de hoje, 0,28% de queda, chegou a cair um pouquinho mais, chegou a apresentar aí queda de basicamente 1%. Segue ainda aqui travado, tá, pessoal? Na mesma indefinição. Fechou levemente abaixo do que eu vinha colocando aqui, traçando essa linha, tá? Mas nada muito significativo aqui ainda, tá? Esse leve fechamento aqui abaixo. Vai significar mais aí se realmente confirmar um fechamento um pouquinho mais longe dessa linha que vinha sendo traçada, tá legal? Mas seguimos com viés levemente mais negativo, ao que eu já venho mencionando aí desde a semana passada com todos vocês, tá legal? Volta a trazer um viés mais positivo, um retorno aí para cima dos 118 e 600, basicamente, e principalmente um fechamento aí acima dos 120.518 pontos, que foi a maior máxima aqui que o Ibovespa apresentou nesse ano, foi lá no dia 21 de junho, no mês passado, tá bom? Seguindo, mini índice, na sessão de hoje, queda até o momento de 0,24%, também chegou a cair um pouquinho mais, aí, algo próximo de 1%. Gráfico de 60 minutos, o índice abriu aqui com um leve gap de alta, tá, acima do fechamento de ontem, mas deu continuidade no movimento de baixa, que vinha sendo apresentado do topo, tentou se recuperar e devolveu numa pancada, perdeu aqui esse último fundo, e aí um novo repique aqui, e mais uma vez corrigindo. Vamos ficar de olho se vai se segurar acima desse fechamento anterior e a média móvel, que seria a região dos 118,675, e gerar um novo sinal de alta, ou se vai fechar aqui para baixo e dar sequência no movimento de baixa a favor desta
leve tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui no gráfico de 60 minutos do índice, tá legal? Então, aqui, né, esse seria um divisor de águas no momento aí para o índice, 118, 679, 118 e 700, basicamente, tá? É um nível importante aí de preço. Gerou sinal de fundo, dá para ficar de olho. Tem resistência no 119,200, depois a região dos 119,900, e aí a média móvel de 200 períodos nos 120 mil pontos. Se vier mais uma vez aqui para baixo, tem suporte nesse fundo, dos 117,720 até a mínima ali nos 117 redondo, tá? Eu poderia dar uma esticadinha aí se perder principalmente este fundo aqui. Dólar, na sessão de hoje apresentando aí queda de 0,6%, dólar aqui então apresentando um topinho aí, confirmando esse topinho descendente, reforçando o viés de continuidade no movimento de baixa aqui em direção aos 4,758, fechando aqui de maneira bem negativa o dólar. Gráfico de 60 minutos, a gente viu aí ele abrindo um gapzinho de alta, gerando uma sinalização de fundo aqui ascendente, mas já na primeira hora de pregão já reverteu esse fundo e estilingou aqui para baixo. Segurou no suporte dos 4,794, apresentou repique, gerou sinalização de topo descendente mais uma vez, uma região de resistência de fundo e média móvel, e basicamente aqui de lado aí, agora entrando na segunda hora mais ou menos de correção, pode tentar apresentar repique aí no começo do pregão de amanhã, tentando buscar mais uma vez a região da média, nos 4.800, mas gerar sinal negativo aí eu olharia para a venda, ou até mesmo se ameaçar um fundo e já reverter na primeira ou segunda hora de pregão, eu olharia para a venda, tá? E aí, pessoal, o próximo suporte mais relevante seria os 4.758 aqui, falando no gráfico de 60 minutos. Então, algo próximo aí de uma queda de 37 a 41 pontos, tá legal? Dá para ficar de olho. Falando do DI agora, pessoal. Ontem eu perguntei para vocês se vocês sabiam aí tirar proveito de tudo que eu falo sobre o DI aqui. Teve vários comentários interessantes, a grande maioria falando de, poxa, eu realmente não sei como tirar proveito, Kaique. Se você puder aí, por gentileza, falar, é a minha opinião da melhor maneira possível para tirar proveito em cima do que eu falo sobre o DI, tá? Não necessariamente essa é a única maneira de tirar proveito, tá? Existe leitura de mercado, que teve alguns comentários aí, que quando fala, o DI para baixo é bolsa para cima, na grande maioria das vezes sim, tá? Então, poxa, quando a gente tem os juros em queda, desfavorece a bolsa, porque a gente está falando de empresas também tomam empréstimos, também pegam dinheiro emprestado, também pagam juros, né, com os bancos. Então, se o DI cai, se os juros caem, essas empresas tendem a pagar menos juros. Então, isso favorece ali na hora do balanço da empresa, de fechar o balanço. Poxa, eu tenho menos juros para pagar, menos conta para pagar, então eu tenho um lucro maior, de repente, um prejuízo menor, enfim. Não está errado, tá? Também dá para tirar proveito nesse tipo, no sentido de leitura de mercado, tá? Mas qual que é a outra possibilidade que eu vejo aí que, cara, isso bate direto como rentabilidade na tua carteira? Seguinte, a gente faz uma leitura do DI, tá? E utiliza ela na marcação a mercado. O que seria isso? Eu estou aí falando para vocês, desde que o DI estava aqui em cima, é só puxar lá em abril, tá? Eu estou falando aí desde abril aqui na análise de fechamento, que quando estava lá nos 12,06 mais ou menos, que o DI poderia vir buscar essa região e se perdesse, poderia vir buscar essa outra região um pouco mais abaixo, tá? Para quem aí não se lembrar ou não acompanhava na época ou está duvidando, só voltar lá em abril e dar uma olhadinha aí. Eu falava que poderia vir buscar essa região, tá legal? Então, basicamente aí, desde quando estava aqui, ó, mais travado, o viés era mais negativo, de poder dar sequência no movimento. E aí, de fato, aconteceu, né? Chegou a cair algo próximo de 10%. E aí, o que poderia ter feito aqui quando o DI estava aqui em cima, né? Eu acabei de falar de marcação ao mercado. É você se posicionar em títulos que se favorecem quando a curva de juros cai, tá? Quais seriam esses títulos? Os pré-fixados. Então, quando você precifica uma taxa acima e aí o mercado leva essa taxa para baixo, o seu título tem um fixo de rentabilidade aqui em cima, porque você pegou, você acordou lá no Tesouro que, olha, essa aqui é a minha taxa hoje. Se o DI daqui para frente cair, provavelmente o seu título vai se valorizar. Eu entendi, mas como que funciona na prática, Kaique? Vamos lá, vou colocar aqui ó, o site do Tesouro para vocês na tela, tá, pessoal? Apenas digitei lá no Google rentabilidade dos títulos públicos e aí já apareceu essa página aqui para mim, tá legal? Então, ó, rentabilidade acumulada. Não precisa baixar o arquivo. Se você descer um pouquinho a página, você já vai ver. Olha só, o Tesouro pré-fixado com juros semestrais para 2033,
está rendendo no ano 18,46%, tá? 18,46%. Se você for comprar ele hoje, ao ano, ele está te pagando 10,68%. Então, quer dizer que você já ganhou em 6 meses, basicamente, o que você ganharia em 2 com essa marcação ao mercado. Então, se você comprou no começo do ano esse título, você tem essa rentabilidade hoje, tá? Hoje, nos últimos 12 meses, perdão, você teria uma rentabilidade aí de 28%, tá? Então, a gente está falando aí de basicamente 3 anos quase aqui de rentabilidade desse título em apenas 12 meses, tá? Em apenas um ano. Ou seja, você está utilizando ali o DI ao teu favor, você está fazendo a leitura do que o mercado está precificando para a curva de juros e você está se posicionando. Então, poxa, então o contrário também é válido, Kaique. Se eu estou vendo aqui que bateu no nível de suporte, o DI pode valorizar, eu posso, de repente, comprar aí um título público? Pode, tá? Então o contrário também é válido. Se você acha que o DI vai subir, então não faz sentido você precificar, então não faz sentido você pegar um pré-fixado. Você pega uma Selic, que vai acompanhar o movimento. Então, pô, se eu quero acompanhar o movimento, se eu quero ter o carrego, então eu vou tentar comprar num fundo aí. E aí, isso eu não estou falando que é simples, tá, pessoal? Mas se você quer utilizar ao seu favor, você está basicamente aí operando a taxa de juros na curva, tá bom? É isso que você está fazendo. Então, aqui você consegue ver a rentabilidade de todos os títulos, tá? Ó. E aí, no ano, quem mais está rendendo realmente ali é o Tesouro pré-fixado, tá? Ó. Quem mais chega perto aqui? Tesouro IPCA 2045, que rendeu ali 17,85%. E aí o restante chega muito próximo, mas não ultrapassa, tá? Então, basicamente, ó, os outros tesouros pré-fixados, 24, 25, 26, essa é a rentabilidade. Opa, tem um 29 aqui, rendendo no ano 19%, tá? Então, e quanto ele está pagando agora? 10,6%. Nos últimos 12 meses, pagou 27%. Então, é você utilizar isso aqui ao teu favor, tá legal? Basicamente, essa é a minha opinião aí para vocês, tá? Quando eu falo, então, de DI, seria basicamente você tentar operar aí a curva futura do DI, tá? E aí, no dia de hoje, fechando com 0,56% de alta, tentando aí voltar para cima da média, não conseguiu confirmar um fechamento acima, teve uma leve expiração de máximo aqui, só vai reverter esse topo, pessoal, se tiver o retorno do preço aí para cima da taxa, para cima dos 10,920, tá legal? Lembrando que no semanal girou um sinalzinho de fundo, então ainda pode tentar aí timidamente apresentar algum repiquezinho até a média do semanal, lá nos 11,219. Seria o quê? No gráfico diário, o DI vir buscar essa região aqui, tá legal? Espero que aí tenha ficado claro minha explicação sobre como utilizar ao seu favor aí o DI, tá? Se não ficou, pode me chamar lá no Instagram, tá legal? E se for o caso, aí de repente a gente faz um vídeo de aprendizado aqui para o canal falando sobre você utilizar aí a curva de juros, a curva de juros ao teu favor, tá bom? Operar a curva de juros. Petrobras, na sessão de hoje, alta de 0,94%, papel aqui ainda mais travado, sigo vendido com meu alvo nos 27,90. Petro segue ainda dentro de um movimento de baixa, a favor aí da tendência de baixa, o canalzinho aqui ainda segue válido, pode até vir para testar aí a média, o topo deste canal, mas ainda, enquanto não confirmar um fechamento acima da média, um fechamento saindo desse canalzinho de baixa, a correção aqui ainda segue válida, tá legal? Então, por isso, ainda sigo vendida. Teve um comentário, só louco, continua vendido na Petro. Enquanto não pegar a minha saída, pessoal, provavelmente essa pessoa que comentou não acompanha sempre aqui, mas eu só saio se bate no alvo ou no meu stop, tá? Ou se eu movimentar o stop, enfim, onde é que ele esteja ali, eu só saio em um desses dois pontos. Eu não entro num trade, não sei o que vai rolar aqui, aí no meio do caminho eu saio. Não, eu já estipulei a minha entrada e a minha saída, seja no ganho ou na perda, eu vou manter minha posição, tá? Esse é o racional que a gente utiliza aqui. Então, eu sigo vendido em Petrobras, tá legal? Se a Petro fizer isso aqui amanhã, eu não vou tomar esse prejuízo aqui. Por quê? Porque o meu stop está aqui, ó, bem protegido no zero, basicamente. Tá? Então, eu não estou mais me preocupando tanto aqui com essa posição, caso venha pegar o meu stop, tá legal? Simples assim. Então, sigo vendido, Petro ainda no movimento de baixa, é fraco, é claro, porque a tendência de alta aí foi bem forte, foi bem relevante. Então, continua na correção, espero que venha buscar meu alvo. Se não vier, a gente fica de olho e de repente se abre uma nova possibilidade de compra lá na sequência, porque o semanal vai ficando bonitinho aqui para um sinal de fundo ascendente, tá? Tá bem interessante, sim. Vale, na sessão de hoje aí queda mais uma vez de 0,27. E agora começa a ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar o ajuste de volta aqui. Isso.
agora começa a ficar mais bonitinho. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Dentro dessa lateralização aqui, não compraria o rompimento direto ou o sinal de fundo ascendente depois de testar o rompimento, ou um fundo ascendente aqui em cima da média, não retornando mais uma vez lá para o fundo. Pode gerar essa sinalização de fundo aqui amanhã. É mais arriscado, tá? Porque ainda está dentro dessa lateralização. Pode gerar o sinal de fundo e reverter, tá? E voltar mais uma vez a testar essa região. Então, existe esse risco. Para quem quiser tomar esse risco, essa superação de máxima dos 67, 97 abre a possibilidade da compra, tentando pegar aí o rompimento dos 69 e 50. E aí abriria espaço para vir, por exemplo, fechar esse gap na faixa dos 74 e 66. A gente estaria falando algo aí próximo de quase 10% de ganho aqui num swing trade da Vale, tá legal? Eu, particularmente, ainda prefiro aguardar aí a Vale confirmar o rompimento dessa região, tá? Eu, Kaique, tá bom? Já falei várias vezes aqui que eu não gosto muito de operar lateralização, então nessa daqui eu vou ficar de fora. Magazine Luiza, na sessão de hoje aí, queda de 0,68%, mas basicamente aqui lateralizando, pode ficar mais um tempinho de lado, tá, pessoal? Porque como esticou forte aqui, pode ainda ficar mais um tempinho aí na região dos 2,95 ou esticar um pouquinho até os 3,10 aí para gerar uma nova sinalização negativa na sequência. Eu olharia para a venda ainda, enquanto trabalhar abaixo da média e abaixo dessa região de fundos anteriores. Isso aqui é resistência, tá, pessoal? Funcionou bem como suporte ali 3 vezes e agora vai passar a funcionar como resistência, porque perdeu esse suporte, confirmou o fechamento abaixo. Bateu lá, girou sinal de topo, foco na ponta vendedora, tentando pegar continuidade no movimento de baixa. Lembrando que no mensal, depois dessa estilingada, ela até tentou se recuperar, ó, mas está fugindo aqui agora, tá? Para quem gosta aí, até uma bandeirinha, né? Podendo dar sequência aqui no movimento de baixo, flâmula, perdão. Podendo dar sequência aqui no movimento de baixa, tá legal? Kaique, como que é a projeção aí dessa flâmula? Você vai pegar esse mastro todo aqui e você vai projetar para baixo, tá? Aí é judiar mesmo, tá, pessoal? Infelizmente é judiar. Eu não tô falando que a Magazine Luiza vai afundar, tá? Mas para quem gosta de figura, né? Basicamente seria isso aí de projeção, tá? O que fica legal aqui para a Magazine Luiza, voltar para cima dos 4,20, tá? Precisa voltar para cima dos 4,20. Aí eu estou falando de médio prazo já. Tá? Precisa confirmar um fechamento aqui acima. E tá, por enquanto, caminhando para o sentido contrário aqui, tá? Por isso, no curtíssimo prazo aqui, eu olharia mais para venda do que para compra. CEMIG 4. E aí, quem está posicionado em Magazine Luiza, não adianta ficar bravo comigo. Eu basicamente falo o que eu estou vendo no gráfico, tá legal, pessoal? Só reforçando aí, porque tem uma galera aí que tem amor, né, pelo papel. Eu já falei várias vezes aí que a gente não pode ter amor, a gente não pode casar com o papel, tá? Tem que tomar cuidado. CEMIG, no dia de hoje, queda de 0,4%, o papel aí segue no movimentozinho de baixa, aqui ainda pode buscar a região dos 12,20, olharia para compra mais próximo desse nível de preço, que é próximo da média móvel do semanal lá, ó. Pode arriscar um sinalzinho de fundo ascendente por aqui também, e aí eu tentaria o quê? Antecipar o sinal de fundo do semanal pelo diário, porque eu tenho stop mais curto, então eu olharia para compra mais próxima aí dos 18, dos 12 e 18. JBS, queda de 0,05%, mas a JBS aí numa correçãozinha interessante, segurando na média móvel, topo anterior, para quem tem interesse em compra. Essa sinalização de alta abre a possibilidade. Tem a média móvel de 200 na cara, são nos R$19. Mas o stop aqui é curto, se andar, tem uma boa relação risco-retorno ainda para ser apresentada, tá legal? Poderia vir buscar aí o próximo nível de resistência, um pouquinho mais acima, que seria a região ali dos 21,66, tá legal? Então, para quem tiver interesse aí, essa seria a entradinha nos próximos dias. CSNA3, na sessão de hoje, queda de 0,94%, segue dentro da lateralização. Aqui dentro, já falei para vocês várias vezes, eu não faço nada. E aqui, Kaique, mas você falou lá de Vale, que agora pode gerar sinal de fundo ascendente, aqui também não é igual? Mais ou menos, aqui já gerou sinal de fundo ascendente, ó, às vezes antes aí, e não rompeu o topo, tá? Não rompeu, aqui também teve, ó, sinal de fundo ascendente. Então pode girar de novo aqui, até ir ali na região, mas voltar. Tá? Então, CSNA3, eu prefiro aguardar o retorno do preço para cima dos 13,50. Sinal de alta aqui em cima, eu olharia para compra. Sinal de baixa abaixo dos 12, eu olharia para venda. PMG, no dia de hoje, queda de 2,17%, abrindo uma possibilidade de venda aí na sessão de hoje. Apresentou aí uma correção mais lateral até a média, e aí já
apresentando aqui uma tentativa de pivô de baixa, pode dar sequência aí até a região dos 2,50, que é a média lá do semanal, mais essa região de fundo anterior aqui do diário, tá? Então, para quem está vendido ou interesse aí em alguma operação, essa seria aí a operação, tá legal? Dá ainda para entrar, teria uma boa relação esse retorno aqui, tá? Então, seria buscar a região dos 2,50. Bateu lá, gerou sinal de fundo ascendente, aí eu olharia para compra. Por quê? Porque o semanal ficou bonito, ó. Apresentou uma reversão de tendência, está corrigindo aqui até a média, pode vir até a média, perdão, e se gerar sinal de fundo ascendente aqui, abre compra de médio prazo também. Então dá para ficar de olho. BB Seguridade, na sessão de hoje alta de 0,17%, mas nada mudou, né? Seguiu dentro do movimento de baixa, está cada vez mais próximo dessa outra região de fundo. Ah, Kaique, se gerar fundo aqui não é um fundo duplo? Primeiro que para confirmar fundo duplo nessa região, precisa confirmar o rompimento dos 31,85. Então, mesmo que apresente um outro fundo aqui, para confirmar fundo duplo, precisa romper essa região aqui. Tá? Eu, particularmente, não abriria a compra numa superação de máxima aqui amanhã, porque a gente tem a média e dois fundos anteriores aí como ponto de resistência. Então, a gente tem bastante dificuldade aqui para o preço conseguir subir, tá legal? Semanal, segue aqui ainda dentro de uma tendência de baixa também. Então, ficaria difícil aí até tentar pegar algo mais para cima aqui ainda. O que traz um viés mais legal, mais interessante? Sinais de alta acima dos 31,40 aí, basicamente. Tá legal? Vou trabalhar aqui embaixo, eu deixo o papel aí andar, tá? Ele pode, inclusive, começar uma nova lateralização aqui também, tá? Então, eu prefiro não brigar aí no meio, tá? Deixa aí comprador e vendedor se entender, tá legal? Mas que é um suportão aqui, por enquanto tá? Enquanto não for perdido, né? A região dos 30 é sim um suportão, olha só, é a média do mensal, tá legal? Açaí 3 na sessão de hoje queda de 2,57%. Açaí está querendo devolver aqui o último movimento de alta, hein, galera? Todo cuidado aí para quem está comprado em açaí. Vamos pegar aqui retração de FIBO. Não, isso aqui é projeção, isso aqui é retração. Última pernada aí, ó, tá vindo para o 61,8. Se confirmar fechamento aqui abaixo, a chance de devolver tudo aqui é muito grande, tá? Então, tomar cuidado aí para quem ainda está comprado em açaí 3, está devolvendo tudo. Próximo suporte 11,93. Depois disso, só a região dos 10,54 mesmo. Para quem já está vendido, primeiro alvo é essa região e depois a segunda tentativa seria lá embaixo. Mas aí poderia ter alguma tentativa de repique, e eu fico de olho aí para entrar no meio do caminho aqui numa vendinha num topo descendente, tá legal? Mas o viés aqui está bem negativo. Ah, Kaique, se bater aqui, segurar e gerar sinal de fundo? É uma compra arrojada, tá? Bem arrojada mesmo, que vai estar abaixo da média e já abaixo dessa região dos R$13. Mas para quem tiver interesse, né, porque está no momento crucial, o mensal aqui também gerou um sinal de fundo forte até, mas está invadindo muito o candle de alta anterior. Não era para invadir tanto aqui, era para segurar um pouquinho mais aí, tá? Já invadiu aí basicamente 50% do mês passado. Então, eu fico com o pé atrás, tá legal? Aqui ainda me chamaria mais atenção para venda. E por fim, Ecor 3 aí na sessão de hoje, alta de 8,7%, papel baita de um rompimento aqui, rompeu tudo mesmo aí, ó, gap de fuga, tá legal? Foi lá, bateu na média móvel do semanal, girou um sinal de fundo ascendente aqui, ó, e tá lá quase buscando aí, eu marquei essa região do 7,90, que é uma outra região de fundo aqui do mensal, tá? Então, uma região importante aí de preço. Para quem está comprado, dá para levar até esse nível de preço. Pode ir mais, Kaique? Pode ir até a região dos 8,50, por exemplo. Invadir um pouco ali a região de fundos, tá legal? Mas esse gapzinho de fuga foi bem interessante. Reforça aí o viés de continuidade do movimento. Apesar de já estar um pouquinho esticado, reforça o viés de continuidade do movimento. Bem bonito. Sem sinal de saída aí para quem tiver comprado, tá legal? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Em breve trago mais novidades sobre a Masterclass. Espero que tenha ficado claro sobre o radar do mercado ali, o radar da semana, perdão, aos domingos. E amanhã estamos de volta a partir das 8h45 com o Dalton, às 9h45 com o Lucas e comigo ali na análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Não se esqueçam do joinha neste vídeo.